Uhum. Apareceu, está sendo gravado. Então é isso, eu vou... bom, já está sendo gravado, então eu já posso falar bom dia a todos. Agradeço, né, a presença dos dois colegas. Vamos esperar um pouquinho, ver se entram participantes. Tem pessoas já. 3 participantes. Sou Samuel, Fábio, Flávia Reis. Esperar só mais, acho que uns 2 minutinhos, né? São 9 horas agora. Bom dia, que eu sou Samuel. Escreveu no chat. Bom dia. A gente vai começar, de fato, acho que 9h03. Faltam uns 2 minutinhos. Então. Vou dar mais um tempinho. Nossa, que bom, já temos 10 participantes. Bom, então, bom dia a todos. Agora 9h02, vamos dar início à nossa mesa redonda, esse webinário da SBPC, organizado, então, por mim. Eu sou Carolina Arruda Freire, eleita agora em 2021 até 2023, secretária regional da SBPC Paraná. E estamos, então, todos juntos aqui, né, nesse Dia do Professor, fazendo o que a gente pode para protestar contra o indizível, né, esse aniquilamento aí do orçamento de ciência e tecnologia, que compromete totalmente todas as atividades de ciência de todas as áreas, né, no Brasil. Então, é um prazer, uma honra estar fazendo isso, né, a primeira vez que eu estou, o primeiro, vamos dizer, evento que eu estou organizando em nome, né, da SBPC Regional Paraná, então é uma honra muito grande. Estou muito feliz de estar aqui e agradeço profundamente os dois colegas que se dispuseram, assim, 24 horas, a compartilharem seus conhecimentos, suas ideias com todos, né, vocês. Esse webinário, então, ele está sendo... Agradeço também o Tiago Bertoletti, da SBPC, que fez toda essa parte de me ajudar a ser anfitriã aqui de uma reunião Zoom, que eu nunca tinha feito isso, ainda mais assim nesse tempo tão curto de organização. E, então, vai funcionar assim, vai ser um webinário curto, né? A gente tem um monte de atividades da SBPC programadas para a parte da tarde, que, né, recomendo a todo mundo que também procure acompanhar e divulgar nas suas redes. E, então, a gente vai ter 1 hora apenas, né, até 10 horas. E temos, então, eu agradeço, né, profundamente o professor Márcio Lourenço Rodrigues, pesquisador da Fiocruz, defensor da ciência, como ele pediu para ser apresentado, né? Então, ele vai falar primeiro para a gente, em torno de uns 20 minutos, e depois, né, vamos ouvir também a opinião e os comentários, as ideias do meu colega de departamento, professor Marcelo Meira dos Santos Lima, colega da Fisiologia da UFPR, e neurocientista, e também que trabalha e se envolve bastante com divulgação da ciência e ética em ciência.
E após as apresentações deles, então, os participantes têm acesso apenas ao chat. Então, podem fazer perguntas pelo chat, a gente vai ver as perguntas e vai, assim, de uma maneira informal, responder. Né? E seria muito bom mesmo, né, ter a participação das pessoas que estão nos honrando também com a sua presença aqui. Então, agradeço também muito a todas as pessoas que já estão presentes e outras pessoas que talvez vão depois assistir esse webinário gravado, né, porque depois do final, o Tiago vai fazer o carregamento desse vídeo, né, no YouTube da SBPC. Bom, então é isso, certo? Então podemos começar. Então, primeiro eu passo a palavra, agradecendo novamente, Márcio, um prazer, inclusive, conhecê-lo, e passo a palavra, então, para o Márcio Lourenço Rodrigues. Obrigado, viu, Carolina? Muito obrigado por ter organizado essa mesa, esse webinário. Eu acho que o momento realmente é de mobilização. A gente está enfrentando aqui um projeto de desmonte da comunidade científica do Brasil e cabe a nós defender a comunidade. Então, assim, reconhecendo que o cenário é muito complicado, eu queria já deixar declarado que eu vou passar uma mensagem otimista, viu? Então, não uma mensagem otimista, obviamente, do lado da comunidade científica, não no entorno que a gente está enfrentando agora. Eu queria tentar mostrar para vocês aqui, mostrar não, porque eu acho que nenhum de vocês precisa ver isso, vocês sabem bem disso, mas eu queria, então, colocar alguns dados mostrando a força da comunidade científica no Brasil e queria que a gente fizesse um exercício de tudo que nós já conseguimos e aonde poderíamos chegar se trabalhássemos num país onde a atividade científica de pesquisa e desenvolvimento tecnológico seria reconhecida realmente como estratégica. Então, eu vou fazer uma apresentação aqui de 20 minutos, eu vou compartilhar a minha tela e falar um pouco sobre esses dados, né? E aí depois a gente pode realmente passar para a discussão. Eu estou aqui já em tela cheia. Então, assim, eu gosto desse título, né, porque eu acho que a gente precisa voltar a olhar para o futuro, né, e entender o quanto que as atividades de ciência e tecnologia são estratégicas para o Brasil e para qualquer país. Então, eu queria discutir alguns dados relacionados a isso e tentar estimular esse exercício de onde poderíamos estar se a gente realmente tivesse as condições ideais para trabalhar. Né? E eu queria fazer essa discussão em torno de uma pergunta. Tá? É possível fazer boa ciência no Brasil? Bom, essa é uma pergunta muito complexa, né? Especialmente no momento onde a gente precisa enfrentar uma ação ministerial, portanto, representativa do governo federal, que impõe um corte de recursos já totalmente insuficientes para as nossas atividades de ciência e tecnologia. Em cima desses recursos insuficientes, ainda se impõe um corte de 90%, o que coloca a comunidade científica de joelhos e praticamente inviabiliza a nossa capacidade de entregar para a sociedade o que ela espera da gente. Tá? Bom, então, olha só, vamos falar um pouco de dados. Né? Eu costumo dizer isso, né? Por favor, não fiquem com a minha opinião. Né? Eu acho importante, todos nós somos cientistas, né? Todos nós trabalhamos em cima de resultados, e eu acho que é importante olhar para os resultados para que cada um construa a sua visão. A minha realmente não é importante. Então, o que eu vou discutir aqui com vocês são os dados. Tá? Então, por exemplo, se você recorre a um relatório anual de aplicação muito consolidada na comunidade científica e econômica internacional, que é o Índice de Inovação Global, esse relatório é divulgado a cada ano. No de 2020, você vê que o Brasil está na posição de número 62 entre 131 economias. Tá? Ou seja, uma posição intermediária, uma posição que não é de destaque. Vamos entender isso um pouco mais. Então, se você olhar aqui para o Brasil, o Brasil está lá no meio, está entre os inovadores de capacidade intermediária. Por que a gente não está melhor que isso? Né? Então, não é difícil de entender. Né? Só que eu ressalto que esses dados são muito importantes, porque esses dados contradizem muitas opiniões pessoais que autoridades do Brasil atualmente divulgam, sem ir, de fato, às fontes. Tá? Então, por exemplo, tem coisas que são muito intuitivas, nós sabemos. Né? O nosso ambiente político não é um ambiente favorável para a inovação. Se você olhar aqui nas 130 posições do ranking, a gente está aqui no número 91.
O nosso ambiente regulatório também não, a gente está lá embaixo, né, número 77 de 130. O nosso ambiente para negócios também não é o ideal para inovação, número 80 de 130. E aqui, olha, a gente tem alguns outros dados importantes, né? Por exemplo, ó, aqui no 2.3.1, o nosso número de pesquisadores normalizado pela população é muito baixo ainda, né? Tem várias pessoas aí dizendo que o Brasil tem doutores demais, tem cientistas demais. Gente, isso não é verdade, tá? O nosso número de doutores confrontado com a população geral é extremamente reduzido. Entre 130 economias, a gente está aqui na posição 53. Embora a gente tenha bons números, por exemplo, nas nossas universidades mais qualificadas, aí a gente já vai para um extrato mais alto e por aí vai. Então, a questão é, por que o Brasil não decola, né? Na verdade, um equilíbrio entre a nossa qualidade científica e esses itens listados aqui no quadro acima talvez fosse ideal. Mas o fato é, nós temos uma comunidade científica forte de verdade? É verdadeiro isso? Então, de novo, né, o que eu digo não é importante são os dados. Né? Então, por exemplo, se você, aí contrastando, né, com a posição do Brasil na capacidade de inovar, se você pensa na nossa capacidade de gerar conhecimento, tem um contraste muito grande. Porque se como inovadores inovadores que enfrentam um ambiente político turbulento, dificuldades regulatórias e de negociação, poucos doutores com relação à população total, ainda assim a gente consegue gerar muito conhecimento. Então, por exemplo, o Brasil está aqui no extrato dos 5% dos países que mais produzem conhecimento científico e estamos ali ao lado de nações notoriamente muito fortes. Tá? Em algumas áreas, a gente ocupa posições, inclusive, de muito destaque. Né? Então, só para falar de uma área que hoje, em tempos de pandemia, é absolutamente fundamental, né? Saúde pública e ambiental, olha só, o Brasil é o 7º país que produz mais conhecimento à frente de nações, de novo, né, muito fortes, né, na capacidade científica como um todo. E não é só isso, não. Olha, se você vai para algumas outras áreas, olha aqui, ó, na área de ciências, de estudos vegetais. Né? Então, o Brasil, por exemplo, está na 4ª posição na sua capacidade de gerar conhecimento, só atrás de China, Estados Unidos e Índia. Eu pulei aqui mas olha só, agronomia, a gente está aqui na 3ª posição, só atrás de China e Estados Unidos. Né? Na minha área de trabalho, que não trouxe aqui, mas na área de microbiologia, a gente está ali entre os 10 mais produtivos. Na área de biotecnologia, olha, uma área altamente estratégica para desenvolvimento de fármacos e ferramentas em várias áreas do conhecimento, o Brasil também está entre os 10 mais produtivos, mais capazes de gerar conhecimento, ali ao lado de nações notoriamente muito fortes também. Então, vejam, a comunidade científica do Brasil sabe produzir conhecimento. O que a gente precisa voltando aqui rapidinho, é melhorar o ambiente que é oferecido para a comunidade científica. E eu gostaria de ir um pouco mais além nisso. Tá? Então, esses dados aqui vocês já viram. Né? Bom, a questão é fácil produzir conhecimento no Brasil? É fácil, por exemplo, atender as demandas da sociedade? Aí a gente começa a entrar num campo de maior complicação, porque fazer ciência no Brasil é uma corrida de obstáculos. Né? Você precisa passar por muitos obstáculos que são impostos para a gente diariamente. Estamos falando aqui de um corte muito agudo de recursos, mas a coisa vai um pouquinho além. Tá? E eu acho que é importante discutir isso. Né? Então, a comunidade científica no Brasil tem que lidar com vários elementos, por exemplo, que não deveriam ser responsabilidade do cientista. Estou falando aqui de prestação de contas, gerenciamento de projetos e por aí vai. Então, na verdade, o cientista dedica muito tempo a essas questões para as quais ele não deveria dedicar, mas tem outros elementos que são muito dificultadores. Né? Por exemplo, a ciência é, por natureza, uma atividade internacional, e ela é internacional nos gastos também. A gente está falando aqui de cortes de 600 milhões de reais dentro de um país onde a economia vai muito mal, onde a gente lida diariamente com uma inflação muito alta, diretamente ligada a uma disparada no dólar. E isso afeta a ciência diariamente. Né? Então, aqui, por exemplo, não vou entrar nos detalhes, mas é um estudo que nós desenvolvemos há um tempo atrás, mostrando quanto o câmbio é prejudicial para a ciência brasileira, porque, na verdade, com tudo você tem que tratar em dolarização. Né? Os insumos, em geral, são importados, os custos de publicação são em dólar e por aí vai. Então, só para vocês terem uma ideia, em 2008, $1 correspondia a R$ 1,7. Em 2021, já está mais alto, né? Já estamos na faixa aqui de R$ 5,4. O quanto isso afeta o nosso dia a dia diretamente? Vamos usar um exercício simples que qualquer cientista entende.
que é o custo que a gente tem para pagar uma publicação de acesso livre. Então, se você pegar uma revista, um periódico mediano que cobra pelos custos de acesso aberto, você, para publicar um artigo lá, vai gastar em torno de R$ 2.500. Estamos falando aqui de R$ 13.000 para pagar os custos de publicação de um artigo, né, com o câmbio atual. Né? Isso é muito, isso é pouco? Bom, vamos ver aqui na nossa realidade. Né? O edital universal, por exemplo, que foi aberto antes do anúncio dos cortes. E, de novo, se esses cortes forem mantidos, o edital universal não vai ser honrado. Tá? O edital universal custará para o país R$ 250 milhões, esse dinheiro não está mais disponível se esse corte não for revertido. Mas vamos lá. Os projetos que forem aprovados na faixa mais alta, normalizando os recursos alocados pelo número de doutores de cada projeto, vão dar uma faixa de R$ 800 por mês por projeto aprovado, por doutor. Tá? Um ano de orçamento, por exemplo, do edital universal, não paga o custo nem de uma publicação por ano. Então, vejam que a gente não está falando só de um corte que precisa ser imediatamente revestido. A gente já está falando de recursos que não eram suficientes para que a atividade científica no país fosse adequadamente desenvolvida. E isso é muito triste, gente, porque impor essas condições para a sociedade, para a comunidade científica no Brasil, é a negação de uma história muito bonita, tá? Que eu vou passar muito rápido, né? Vocês conhecem esses exemplos, mas começa lá atrás, né? Com Carlos Chagas, que é talvez o cientista que tenha marcado mais fortemente o nome do Brasil na história da ciência, que lá atrás tem uma descoberta digna, totalmente apropriada para um prêmio Nobel, e essa descoberta não recebeu esse reconhecimento. Isso foi muito ruim, tá? Então, aqui é uma foto de Carlos Chagas, que também formou uma família de ciências muito nobre, então ele está aqui no Castelo da Fiocruz, ao lado de Evandro Chagas e Carlos Chagas Filho, dois cientistas que marcaram nome na ciência do Brasil também. E a falta de reconhecimento de Carlos Chagas afetou muito, né? A gente perdeu muito com isso, porque não é mais mensurável o impacto positivo que o reconhecimento de um prêmio Nobel brasileiro teria tido na nossa comunidade. Talvez a gente enfrentasse menos dificuldades hoje. Né? Então, a história está documentada, para quem tiver curiosidade, você pode dar uma olhada. Mas isso não está só lá atrás na nossa história, não. Tá? Há poucos anos, Arthur Ávila foi reconhecido com a medalha Fields, que é o prêmio mais nobre na área de matemática, e ele recebeu esse prêmio com 35 anos apenas. Tá? Você pode se perguntar, tá, você está falando de dois gênios, né? Esses casos são pontuais? Gente, não são. Né? O Brasil foi protagonista no enfrentamento da emergência sanitária causada pelo Zika vírus, gerou conhecimento para caramba, ficando atrás apenas dos Estados Unidos nesse enfrentamento. E isso se desdobrou na comunidade científica do Brasil. Né? Aqui o exemplo da Celina Turk, que em 2016 foi considerada pela Nature como uma das cientistas mais influentes do ano. Né? Então, isso mostra que, na verdade, é um exercício de continuidade. Né? A nobreza da ciência brasileira começa lá atrás e ainda hoje a gente responde muito fortemente. Mas aí eu insisto, né? A gente está falando aqui só de cientistas nobres e inspirados e diferenciados, não é só isso não, tá? Eu tenho sempre um caso de estudo que eu bato muito, que é a comparação do Instituto Pasteur com a Fiocruz. Né? Por que a Fiocruz? Fiocruz é porque é a instituição onde eu trabalho, né? Não fico confortável em citar dados de outras instituições. E o Instituto Pasteur é uma instituição de missão muito convergente com a da Fiocruz e de natureza científica muito parecida e de reconhecimento muito amplo, tá? Embora seja injusto. Né? E fora isso, tem uma conexão histórica entre a Fiocruz e o Instituto Pasteur, porque o patrono da Fiocruz, o fundador Oswaldo Cruz, foi treinado lá no Pasteur e carregou isso, né? Trouxe essa marca para a Fiocruz. Fiocruz não faz só pesquisa, tá? A Fiocruz tem hospitais, tem fábricas, e isso precisa ser lembrado, tá? Mas olha só que interessante, né? Se você pegar, eu estou falando da comunidade científica brasileira usando a Fiocruz como exemplo, tá, gente? Só para deixar claro, e a Fiocruz está escolhida não porque ela é melhor ou pior que qualquer outra instituição brasileira, é porque eu fico mais confortável de falar dos dados da minha própria instituição. Se você pegar lá, ó, de 96 a 2004, o Instituto Pasteur produzia muito mais conhecimento do que a Fiocruz. E você vê que tem uma tendência aqui de crescimento da Fiocruz, mas olha que legal. A partir de 2006, a Fiocruz, numa escala ascendente, ultrapassa aí muito o Instituto Pasteur na sua capacidade de produzir conhecimento científico. Tá?
E só conhecimento científico? Não, olha, os índices de citação de uma instituição e outra se aproximam, se tocam claramente no ano de 2016. Então, repara que o impacto científico de uma instituição brasileira é muito grande, né? E eu digo, só para deixar claro, conheço os dados também das principais universidades do país, tá? São todos com essa tendência de subida e de impacto científico também. Então, veja que a repercussão científica da Fiocruz aumenta muito, até quase que igualar a do Instituto Pasteur. Isso tendo índices de colaboração científica mais baixos, né? Então, veja que a gente poderia chegar mais longe. Lembrando que colaboração científica internacional é a base do sucesso científico, né? Então, passamos já há muito tempo das descobertas individuais e de equipes pequenas. Então, aqui a gente está falando da era dos pensadores, né? Individuais, Newton, Einstein, Darwin e por aí vai. A gente passa para pequenas equipes ilustradas na descoberta da estrutura do DNA e o genoma humano já era a representação de um consórcio, tá? E, claro, né, na minha área, aqui não vou entrar nos detalhes, está documentado, os países com índices científicos de maior, refraseando, os países com maior impacto científico são aqueles que têm os maiores índices de colaboração internacional. Então, isso é importante também. Mas o que é importante, além disso? É financiamento, né, gente? Então, olha só, eu estava mostrando para vocês ali atrás como a Fiocruz expandiu a sua capacidade de produzir conhecimento científico, comparando com o Instituto Pasteur. Agora, olha aqui, ó, o aporte de recursos financeiros médios no Instituto Pasteur e o da Fiocruz. Lá no Pasteur, 10 vezes mais do que a Fiocruz. Aonde eu quero chegar com isso, gente? O que eu quero chegar é o seguinte: estamos sempre melhorando na sua capacidade, na nossa capacidade como comunidade de produzir conhecimento. Aonde nós estaríamos se fosse feito um investimento adequado? E se a gente não tivesse que enfrentar quase que semanalmente ações inaceitáveis dos ministérios do governo federal brasileiro que nos impõem condições cada vez piores de produzir conhecimento científico. Então, isso aqui é um exemplo numérico, tá, de que conseguimos muito e que conseguiríamos certamente muito mais se as nossas condições fossem as corretas. E aí, na contramão disso tudo, olha aqui a União Europeia, né, anunciando um aporte bilionário até 2027 para aumentar a capacidade do continente de produzir conhecimento científico. Enquanto isso, aqui no Brasil, né, está aqui a referência desses dados, o que a gente enfrenta é uma queda anual. A Samuel Goldenberg, que está aqui na plateia, já normalizou esses dados por dólar, e o efeito é muito mais agudo. Tá? Os nossos recursos hoje para a pesquisa, sem o corte de 90%, já são menores do que há 20 anos atrás. Tá? Para a Bolsa, enfim, aí o que a gente faz? Olha, a gente está formando cada vez mais doutores, e ainda é pouco, mostrei para vocês lá atrás, e diminuindo o investimento para a pesquisa. É claro que essa conta não fecha. E aí, olha só, se você vai na mídia, vou passar aqui rapidinho, porque é para ilustrar mesmo, é uma ação atrás da outra do governo federal, tirando da comunidade científica a capacidade de reagir às nossas emergências. E reparem que eu nem citei aqui a brilhante capacidade que várias instituições brasileiras tiveram, Fiocruz, Butantan, o FPR, de responder à pandemia. E isso leva a uma pergunta que precisa ser enfrentada, tá, gente? A ciência no Brasil está acabando? Não está, não. Tá? Não está, sabe por quê? Porque a nossa comunidade científica é forte e madura o suficiente para resistir a esses abusos, né? Eu nem sei como chamar isso, né? Mas a essas condições que o governo tem imposto à comunidade científica. Então, não se consegue com um governo qualquer acabar com a comunidade científica, mas não consegue porque a gente não se cala e a gente não deixa de fazer o nosso trabalho com qualidade. Tá? Então, isso é importante que seja dito para que a gente não desanime. Tá? E vamos lembrar que governos são passageiros e a comunidade científica não é. A comunidade científica continua e continuará. Estaremos aqui nos próximos governos e estaremos trabalhando, fazendo o possível para melhorar ainda os nossos índices. Tá? E para quem é mais jovem e está na plateia, eu gosto sempre de lembrar esse exemplo, porque essas maluquices que o Brasil enfrenta são cíclicas. Né? Esses absurdos que a gente tem que enfrentar já aconteceram antes. Né? Então, muita gente não lembra ou não sabe, e a fonte disso aqui é a própria CAPES, mas a CAPES, nos anos 90, foi extinta no governo Collor. Agora, olha que ideia, né? Como um governo pode extinguir a agência que forma os recursos humanos mais qualificados no país? Pois, pasmem, isso já aconteceu. Foi revertido? Foi revertido em poucos meses,
porque a comunidade científica reagiu fortemente, como estamos tentando fazer agora, estamos fazendo agora. Então, não se calar é muito importante, porque é assim que a gente resiste às ações de governos. De novo, governos são ocupantes passageiros da gestão do país. Nós não. Nós somos uma comunidade que atende a população brasileira e isso nunca vai deixar de existir. Não estamos fechados para repensar modelos, mas também não admitiremos que a comunidade científica que atende a sociedade e a população brasileira seja extinta. Então, para isso, a gente precisa nunca deixar de debater, nunca deixar de falar e seguir em frente com força. E aí, com isso, gente, eu trago uma outra pergunta. Vale a pena ser cientista no Brasil? Vale, vale. Mas a gente não pode nunca se curvar diante desses absurdos. Tá? Então, eu acho que é importante defender a ciência, é importante que a gente fale para 50 mil ou para 10 pessoas, a gente tenha que trazer isso para debate. Eu encerro, então, de novo agradecendo o espaço e depois fico disponível para qualquer pergunta ou discussão. Obrigado, Carolina, obrigado, SBPC, Marcelo e colegas, e vamos para frente. Excelente. Márcio, muitíssimo obrigada pela sua fala, excelente, muito empolgante e sensata, lúcida, né? Enfim, e otimista, porque a gente não pode realmente se abater com tudo isso que está acontecendo, é justamente mostrando a força e a união, né? Então, agora agradeço muito e também agradeço a presença do professor Marcelo e passo a palavra, então, para o Marcelo. O Marcelo vai falar para a gente agora. E depois, no Obrigado. final, a gente... Desculpa, Marcelo, depois, no final, a gente faz, então, as discussões e perguntas podem ser colocadas no chat. Tá? Desculpa, Marcelo, obrigado. Obrigado, Carolina. Obrigado pelo convite. Parabéns pela iniciativa. Gostei muito da fala do Márcio também. Acho que foi muito ilustrativa, né, de como que um cientista aborda, né, de uma forma absolutamente racional, né, uma situação tão complexa como essa que a gente está vivendo. Mas antes de continuar aqui a minha fala, eu quero estender um profundo cumprimento e admiração e parabéns aos professores que nesse dia de hoje precisam ser lembrados, né, e que fazem com tanta paixão uma profissão que historicamente é mal reconhecida, né, no nosso país, historicamente sofre ataques das mais diferentes palhetas, né, ideológicas e de pensamento. Ser professor é estar numa profissão em que você pode apanhar numa praça pública ou ser aplaudido num auditório. Então, indo, né, do inferno ao paraíso, talvez até no mesmo dia. Então, isso, poucas profissões, e eu não consigo me lembrar de nenhuma outra que talvez permitam essa diversidade de experiências. E eu falo isso até um pouco lembrando do meu pai, né, que foi professor, né, de português no município, no estado, aqui, né, em Curitiba, no Paraná, por mais de 30 anos e já apanhou em praça pública, né, em 1988, naquele famigerado governo do Álvaro Dias, quando esteve reivindicando por melhores salários, melhores condições de trabalho. Então, isso é uma marca indelével que deixa na vida da gente e mesmo eu não tendo nem de longe sofrido ou passado pelas experiências que ele passou, de, por exemplo, ter que tirar uma arma de um aluno numa escola pública de periferia à noite, né, de ter que convencer esse aluno a entregar uma faca, um punhal, e continuar dando aula e atendendo e buscando entender como que a comunidade acaba, como sociedade, produzindo tantas desigualdades e ainda assim tendo esperanças de que a sua ação diária em sala de aula possa ser transformadora. Então, essa marca que, por exemplo, meu pai deixou comigo é algo que
vale a pena, eu acho que colocar, rememorar nesse dia de hoje, porque é uma luta que se assemelha e se interpola com a luta do pesquisador, né, que na grande maioria das situações também atua como docente, que também orienta, também faz, né, às vezes, desse mentor para jovens cabeças que chegam às universidades, aos institutos de pesquisa e que aspiram se tornarem pesquisadores, se tornarem professores. Então, nós temos uma missão muito densa e profunda de fazer algo na direção do que o Márcio comentou. Ou seja, tentar mostrar alguma esperança, alguma luz no fim do túnel, mesmo diante de um contexto, né, de uma situação tão difícil, tão complicada, mas que não é a primeira vez que, de fato, nós passamos. Então, já há um histórico, né, de confrontação, talvez, do ponto de vista ideológico, nunca tão cruamente exposta como agora, mas economicamente já houve em outros momentos períodos muito difíceis, né, para se fazer ciência no país, e tudo aquilo que nós vimos ser construído e levantar voo agora entre 2000 até 2010, 2013, é colocado em xeque com ações como essa que a gente viu há poucos dias atrás, 4, 5 dias atrás, em relação a esse corte de 600 milhões do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Então, isso, sem dúvida, põe numa concretitude uma ação perpetrada por um governo que, de fato, é movido por um pensamento que, nessa esfera, além de ser caótico, é um pensamento movido por valores liberais, ainda que bastante distorcidos, mas com esse tipo, né, de fundamentação ou suposta fundamentação, e que levam as pessoas a interpretarem a individualidade como sendo algo superior a um valor coletivo, a um valor de sociedade. A sociologia já desmente esse tipo de perspectiva já de início, né? Para quem já leu, já estudou um pouco de alguns autores que são tidos como os pais fundadores da sociologia, e aqui eu cito o Émile Durkheim, ele já coloca claramente, por exemplo, no seu livro O Suicídio, que essa perspectiva individual ela jamais acontece anteriormente à interpretação de uma sociedade. Ou seja, para a gente colocar numa pergunta, quem viria primeiro, o indivíduo ou a sociedade? Talvez para um pensamento ou para um pensador liberal seja o indivíduo. Para a sociologia, que estuda fenômenos que vêm, né, de um contingente maior de indivíduos, portanto, de uma população, vê-se que o entendimento da sociedade, né, e a sociedade vem antes. Ou seja, enxergando até antropologicamente, o indivíduo ele não se vê como um indivíduo único e singular antes de se enxergar como membro de uma comunidade, como membro de um coletivo. Ou seja, sem estar diante de algum grupo, não se percebe uma capacidade de sobrevivência. Tirado desse grupo, o indivíduo certamente não consegue buscar alimento, não consegue interagir com outros indivíduos, não consegue nem se reproduzir. Então, a sociedade vem antes. Mas isso, como eu falei, é uma perspectiva que não é compartilhada pelo pensamento liberal, e isso faz com que
nesse momento atual histórico que nós vivemos, a ideia do individualismo, né, e desse autocentrismo, ele se fortalece, por exemplo, a partir de uma perspectiva econômica, né? E aqui a gente pode citar aquele sonho americano como sendo, né, materializado na figura do indivíduo que vem do nada e consegue sozinho construir um império, seja esse império econômico ou um império que represente algum valor para aquela sociedade. Então, é claro que isso não é algo que não exista, né? A gente pode até pensar algum exemplo dentro da nossa história de pessoas que se destacaram vindo de fato do nada, mas isso não é representativo do ponto de vista social, ou seja, são exceções das exceções, mas que obviamente não se configuram na regra. E quando a gente pensa em sociedade, a gente precisa pensar na regra. E a regra mostra que é muito difícil você conseguir vir de uma situação absolutamente desvantajosa e reverter isso, transformar numa condição que seja de dominação. Então, para agora usar um pensamento de um outro sociólogo que me marca muito, o meu pensamento tem uma assinatura que deriva desse sociólogo, Pierre Bourdieu. Nós podemos dividir a sociedade em indivíduos que são os dominantes e indivíduos que são subversivos. Ou seja, os dominantes, eles tendem a querer conservar o campo social em que eles se encontram. E esse campo social pode ser o campo econômico, pode ser o campo científico, e eles gozam de uma estabilidade imensa. Isso significa que os subversivos, a grande maioria, portanto, tentam, em algum momento, fazerem alianças para ascender nessa hierarquia social, nessa pirâmide social. Então, essa tentativa de subverter o campo, ela, via de regra, é muito difícil de acontecer, ela exige condições muito específicas e faz com que a gente consiga transpor agora esses raciocínios para essa condição social, olhando agora o nosso campo acadêmico como sendo um recorte dessa sociedade, e a gente vê que nós, como um país que produz ciência e que passa por uma série de percalços econômicos, percalços de legitimidade, estejamos ocupando justamente essa posição sempre de tentar subverter essa dominância. O Márcio citou um exemplo da Fiocruz em comparação ao Instituto Pasteur, né, o seu, talvez, correlato europeu, que mostrou um dado muito interessante, que era quase esse toque de citações em 2016 de um e de outro instituto, ou seja, quantificando efetivamente a partir de um parâmetro específico e objetivo, que é o número de citações, a qualidade e a dominância acadêmica de dois institutos de relevância internacional. Então, isso significa que há uma tentativa, e nesse caso especificamente, uma tentativa bem sucedida de subverter esse campo e fazer com que um instituto brasileiro, de um país em desenvolvimento, se torne dominante num cenário internacional de pesquisa dentro de algumas áreas específicas. Então, quando a gente vê uma situação como essa, a gente consegue, de fato, conceber que é possível, sim, nós termos capital científico suficiente para, em algum momento, galgarmos posições melhores e até, quem sabe, nos tornarmos dominantes. Mas,
Obviamente, a gente precisa agora estabelecer algumas diferenças, e talvez a principal diferença que eu consiga olhar nesse momento é que a Fiocruz, nacionalmente, já é muito dominante há muito tempo. Ou seja, já há um histórico de dominação mais local por conta de todo um histórico construído e meritório por esses pesquisadores que compõem esse instituto. E que, ao mesmo tempo, mostra que há todo um contingente de pesquisadores em universidades federais, em universidades estaduais, em institutos menores de pesquisa, que são aqueles indivíduos dominados e que talvez tentam, em um momento ou em outro, alterar um pouco esse padrão de equilíbrio, de certa forma hegemônico, e fazer talvez uma subversão de dominância quando isso é possível. Então, isso significa que, para que isso aconteça, e essa dinâmica, eu diria que ela é muito saudável dentro de um ambiente competitivo, como é o nosso ambiente, para que essa dinâmica ela seja mantida, fomentada e ela, de fato, se concretize, é necessário uma condição fundamental, que é o financiamento. Então, se não houver recursos para serem disputados dentro, né, dessa batalha toda que eu estou tentando descrever aqui para vocês, se não houver recursos disponíveis, certamente não haverá as condições mínimas para que haja essa a luta por uma manutenção ou por uma alteração desse equilíbrio dinâmico que a gente observa nesse campo social. Então, o que a gente está vendo nesse momento atual, na minha leitura, é que nós temos uma concretização de uma política que é uma política de cunho individualista e que, ao fazer isso, subtrai as condições do campo para que esse campo possa manter o seu equilíbrio dinâmico natural, que permita condições mínimas para que todos os indivíduos que compõem esse campo consigam disputar posições. Então, tirando da equação essa possibilidade de disputa, isso torna o campo ainda mais cristalizado, ou seja, quem tem mais gordura para queimar tende a conseguir se manter, mesmo que em condições piores do que antes, e aqueles que não tinham nenhuma gordura para queimar, esses vão ter que aguentar uma caquexia, vão ter que encarar agora uma situação de fato de miséria, de penúria, muito maior, muito mais difícil de ser revertida. Então, quando a gente pensa na função do professor e do pesquisador, né, que unem essas duas habilidades no indivíduo só, e que estão espalhados em universidades no interior do nosso país e que estão tentando montar grupos de pesquisa, estão tentando fazer formação de recursos humanos qualificados para melhorar as condições sociais daquela região em que se encontram. Esses indivíduos serão, né, esses grupos e esses indivíduos serão os mais prejudicados com esse contexto que nos é apresentado no momento. Então, isso significa que qualquer esperança, qualquer expectativa que se depositava ao se construir uma universidade no interior da Bahia, no interior do Ceará, no interior do Paraná, toda aquela esperança depositada de melhoria das condições e do tecido social começam a ruir de uma forma, eu diria que muito concreta e de difícil reversão, pelo menos a curto e médio prazo. Então, a gente está diante de uma situação que tende a causar um desalento nos pesquisadores, né, a causar uma sensação de desamparo, de desesperança, né, e que, quando se somam, né, dia a dia,
cada uma dessas derrotas que se impõe, nós começamos a ver até uma certa um certo ceticismo, né, e uma aceitação tácita de que aquela condição, de fato, ela é irreversível ou irrefreável. Então, eu acho que a gente precisa ser otimista, sim, tentar pensar que as coisas são cíclicas, e a política é um exemplo cabal disso, mas, ao mesmo tempo, nós também precisamos... nós não podemos virar as costas para o mundo real, né? Para usar um conceito nietzschiano, né? A gente não pode ser nihilista, né? Com essa interpretação que Nietzsche dá, que dar as costas ao mundo da vida. A gente precisa encarar a realidade, e a realidade ela é muito dura, é uma realidade que, de fato, nos produz um mal-estar muito constante. E eu queria, só para encerrar minha fala aqui, falar de uma outra condição que também me preocupa, e que diz respeito ao conceito de inovação, né, que é um conceito que vem sendo introjetado, vem sendo inculcado na comunidade acadêmica como sendo uma condição em que a ciência necessariamente precise desaguar num produto com algum valor comercial. Mas a gente precisa entender que nem todo resultado de uma pesquisa vai ser algo de valor financeiro, de valor mercadológico. Ou seja, a ciência ela é inovadora em si porque ela necessariamente prevê hipóteses ou propõe hipóteses que são sempre no sentido de dar um passo adiante no que se conhece ou que se tem construído como conhecimento. Então, o conceito de inovação ele já está embutido no fazer científico. Quando a gente percebe que o CNPq, que o MCTI começam a usar esse conceito de inovação com uma carga econômica por trás, isso, na minha concepção, subverte essa interpretação da inovação e faz com que, muitas vezes, os pesquisadores que trabalham com ciência básica comecem a ficar preocupados com o fato de que eles têm que fazer ciência e essa ciência tem que desaguar em algo materialmente quantificável e de valor comercial para a sociedade. Então, isso também, na minha perspectiva, e eu escrevi um texto sobre isso em 2016, logo após a publicação e a promulgação da Lei do Marco Legal de Ciência e Tecnologia, que a SBPC liderou por 10 anos de discussão. Então, nós devemos muito à SBPC para que essa lei existisse e exista, mas uma coisa que me preocupou muito em relação a essa lei foi o fato de que os políticos, a partir do momento que entenderam que o marco legal permitiria que a captação de recursos fosse para além dos recursos públicos, ou seja, que empresas poderiam fazer contratos e aportar recursos nas pesquisas e nas universidades e institutos de pesquisa, que isso serviria de argumento para uma retirada de recursos por parte do Estado para financiar os projetos de pesquisa. Então, esse tipo de argumentação a gente viu agora, muito recentemente, ser colocado em prática e que justifica muitos desses cortes, porque, em tese, nós teríamos um apoio legal, algum tipo de segurança jurídica para buscar financiamento junto às empresas, junto ao setor produtivo. Mas a gente sabe o quanto que isso é um movimento difícil e que culturalmente ainda não está construído no nosso país, e nem economicamente. Então, o conjunto, esse caldo de elementos, né, que eu tento muito rapidamente trazer aqui para essa discussão, eu acho que faz
com que nós tenhamos essa política acontecendo da forma como ela acontece. E nós temos essa interferência externa nesse nosso campo acadêmico, que é uma interferência que, no final das contas, produz um efeito deletério, não só econômico, mas o efeito econômico está no final, né, dessa sequência de ações, mas produz um efeito que na cultura acadêmica que nós construímos ao longo desses anos. Então, entender a inovação, por exemplo, com os olhos do mercado, é algo que, na minha interpretação, é perigoso e apenas fomenta e retroalimenta esse tipo de argumento que a gente vê colocado, por exemplo, por essas políticas de governos que se dizem liberais. Então, vejam, eu encerro aqui essa minha fala tentando trazer um pouco desses elementos muito rapidamente e dizer que nós precisamos ter esperança. Eu acho que isso é algo que é quase que inerente do ser humano, mas, ao mesmo tempo, a gente não pode dar as costas para tudo isso que está acontecendo e nós precisamos lutar pelos canais que nos competem e talvez o canal que mais tenha se aberto nessa pandemia seja justamente esse que nós temos com a sociedade em função da vacina, por exemplo, a vacina da UFPR, que está sendo pesquisada e levantada como uma bandeira importante, como a produção de álcool gel que a universidade fez, como a testagem em larga escala, enfim, ações sociais que são visíveis para toda a população. E a partir do momento que a população esteja do nosso lado e enxergue a universidade como sendo algo importante para o dia a dia delas, e entenda que a universidade faz parte delas e eles podem fazer parte da universidade, isso talvez terá sido o maior ponto de inflexão daqui para frente, até pensando no pós-pandemia. Então, encerro aqui as minhas palavras e passo aí para a Carolina. Carolina, será que você me daria 30 segundos para comentar no que o Marcelo falou agora, só para não perder a sequência? Eu gostei muito do Marcelo, de várias coisas que você falou, mas eu queria reforçar e apoiar o que você falou sobre essa falsa cultura de inovação que vem sendo imposta, e você já resumiu muito bem, eu não quero detalhar mais nada. Mas queria acrescentar que isso, na verdade, é o fruto, inclusive, de um grande desconhecimento histórico e de um nível de ignorância muito alto de quem propaga essas ideias. Porque se você for aos países e aos casos de sucesso, está muito bem documentado que inovação é uma consequência de um aprendizado da capacidade de gerar conhecimento. E quando você interrompe a capacidade de gerar conhecimento de um país, né, eu estou falando aí das ciências básicas mesmo, você interrompe o ciclo de evolução que pode, lá na frente, levar a realmente uma aplicação comercial. Esse é um lado. O outro lado, para encerrar, é que há inúmeros casos de produtos de valor comercial que derivaram de pesquisa fundamental. Então, assim, seja qual for a argumentação que se tenta impor, né, dessa pressão por inovação e valor comercial, são facilmente rebatidas com história, com conhecimento acadêmico. Está lá, está documentado, não é da nossa cabeça. Então, eu quero só apoiar o que você comentou e acrescentar que muito desse discurso que se coloca de financiadores e autoridades é mal fundamentado e ignora aspectos históricos. Muito obrigada, Márcio, também por seu comentário agora. Agradeço novamente muito ao Márcio e ao Marcelo, foram, vamos dizer, estratégias didáticas e enfoques complementares, muito ricas, né, num tempo tão curto, né, que a gente teve para preparar, e agora também um tempo curto de mesa redonda. Uma coisa que eu gostaria também de abrir para os participantes, se quiserem colocar perguntas ou pontos de discussão, aqui no chat, né, que foi como a gente fez a configuração com o Tiago, a gente pode trazer aqui para os dois palestrantes. Uma coisa que me veio agora também assim, né, e é isso, né, é tão difícil construir e é tão fácil destruir, né, sempre isso em toda a história da humanidade, né, na natureza, tudo isso.
né? Então, a gente não tem outra alternativa, cada um, assim, vamos dizer, na diversidade de atuações, até de personalidades e de histórias, de habilidades, né? A gente não tem outra alternativa, a não ser nos unirmos, né, nesse ideal comum, que é óbvio, né, divulgar e pressionar, né, para enraizar, né, até o professor Janine Ribeiro, presidente da SBPC, colocou bastante isso nas reuniões com os secretários empossados, né? A questão da necessidade da SBPC da gente capilarizar a ciência na sociedade, né? Como se fosse assim, perfundir o terreno da sociedade, né? Com essa umidade, né? Essa água, né? De geração de conhecimento e de vida, né? Para justamente, e isso tudo que o Marcelo também falou, e o Márcio também, né? Que a gente, é essencial, né? E a SBPC é um agente crucial na história do Brasil e, né, cada vez mais, mas sempre na história toda, né, defendendo a ciência. E a ciência, e como foi dito também na reunião passada, né, todas as ciências são humanas, então pronto, né, não interessa. E essa questão da inovação também, justamente, a parte de divulgação científica é extremamente importante nas escolas, na sociedade, jornalismo científico. Aí destaco aqui até o papel da agência escola, da UFPR, que está tendo até um protagonista. Ontem mesmo tive uma reunião com as pessoas, a Regiane, as outras profissionais, a Shirley, a Valquíria, né, as profissionais e a Patrícia, da agência escola. Então, nessa parte de divulgação, né, isso é fundamental, para justamente, né, instruir as pessoas, elas verem todo o papel histórico da geração de ciência no Brasil e no mundo. E é o que gera o bem-estar, é o que gera, né, os recursos tecnológicos, é o que gera as vacinas, é o que gera a saúde, os medicamentos, e desconstruir esses maus entendidos, né, e essas más intenções, na verdade, também. Então, alguém gostaria de fazer algum comentário? Marcelo, Márcio, alguma pergunta? Obrigada, Samuel. Eu queria comentar que, assim, mesmo num cenário tão negativo, né, um cenário horroroso, né, às vezes a gente atenua muito com as palavras, né, um cenário catastrófico, manhãs, sessões como essa realmente renovam o ânimo, porque a gente se reencontra com o pensamento científico, se reencontra com o pensamento de futuro e com a percepção de apoio e pertencimento na comunidade, sabe? Essas coisas são muito importantes, porque realmente são elementos de renovação de espírito que a gente precisa experimentar para seguir em frente. Então, eu queria realmente agradecer pela chance de participar e de debater, parabenizar o Marcelo pela colocação claríssima, né, de pensamentos e realística também, e dizer que para mim foi um prazer mesmo. Obrigado. Eu também gostaria de fazer um agradecimento, né, para a Carolina, para toda a organização da SBPC, parabenizar o Márcio pelo trabalho, pela dedicação e contribuição, né, que não só ele, mas toda a Fiocruz tem para o nosso país, né, sem dúvida é uma instituição de grande referência e que nós sempre nos lembramos, né, de uma forma tão, eu diria que valorosa, né? Então, eu agradeço a todos, acho que a gente precisa manter o espírito de aguerrimento, um espírito sempre de tentar entender as situações e discutir. Eu acho que buscar soluções, buscar alternativas, ver que a nossa comunidade ela é unida, ela tem um propósito e esse propósito se personifica, né, na figura da SBPC. Então, parabéns a todos e contem sempre comigo. Não apareceram perguntas no chat. Obrigada, Marcelo, obrigada, Márcio. Então, só relembrando também, pedindo para todas as pessoas que estão agora aqui ou que vão depois assistir, quem não é filiado à SBPC, vai lá no site Filice, faça doações, pode até fazer doação pontual, se não quiser, né, se filiar, mas Filice, arranje mais um sócio, é uma das metas das gestões, é sempre aumentar o número de sócios, porque a sociedade precisa disso, ela tem um certo orçamento, mas inclusive para lançar editais como o SBPC Vai à Escola, que é muito, muito importante, né, desse propósito todo nosso,
e missão da SBPC, são necessárias, inclusive, não só aumentar o número de sócios, como também emendas parlamentares. Então, uma coisa também, contatos com políticos, né, também são extremamente importantes, né, com certeza. Bom, então, diante disso, eu acho que vamos, então, encerrar o nosso webinário. Muito obrigada a todas as pessoas que vieram nos prestigiar, sem isso, né, teria sido ruim para a gente aqui, né, mesmo com 24 horas, né, de preparação e poucas horas de divulgação. Muito obrigada a todos vocês que vieram e nos escutaram. Obrigada, Márcio e Marcelo. Muito obrigada mesmo. Obrigado, pessoal. Bom dia.